Olá! Hoje nós vamos começar o Evangelho de Marcos. Mas, antes da gente entrar no capítulo 1 do Evangelho segundo Marcos, eu preciso fazer uma introdução com você. Por quê? Porque o Evangelho de Marcos, embora seja o menor dos evangelhos e seja um evangelho que traz para a gente informações muito rápidas, ele é considerado um dos evangelhos mais importantes. Por quê? Porque ele é fonte dos evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos são Marcos, Mateus e Lucas. Marcos se apresenta como fonte. Por quê? Porque foi o primeiro evangelho a ser composto, o primeiro evangelho a ser escrito. Logo, ele é fonte porque dele advém todas as informações. Mas tem mais uma razão por ele ser fonte. Porque todas as informações do Evangelho de Marcos estão contidas em Mateus e estão contidas em Lucas. Totalmente. O Evangelho de Marcos está totalmente dentro de Mateus e totalmente dentro de Lucas. Isso significa que Lucas e Mateus beberam da fonte de Marcos. Tudo que Mateus e Lucas trazem para a gente veio de Marcos. Marcos, portanto, é uma fonte importantíssima, ok? Então eu quero hoje trazer para você uma introdução. Antes da gente começar a estudar os capítulos, nós precisamos entender como é que Marcos se torna e é esta fonte para Lucas e Mateus. Vamos entender e relembrar o que são os evangelhos sinóticos. Os evangelhos considerados sinóticos são Marcos, Mateus e Lucas. Esses três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são narrados na mesma sequência, têm fatos semelhantes, o conteúdo e o estilo de redação narram a vida e os ensinamentos de Jesus de forma muito parecida, muito parecida. Então, esses três evangelhos, eles veem a vida, as obras, os fatos em Jesus de uma mesma maneira. Tanto é que a palavra sinótico, daí vem também a expressão sinopse, né? Sinóticos significa ver juntos, ter a mesma compreensão, ter a mesma interpretação, né? Então, como esses evangelhos, eles olham para a vida, os atos, os fatos que se relacionam a Jesus de uma maneira muito parecida, eles foram chamados pelos estudiosos de sinóticos, porque vêm juntos, né? Vêm juntos esta sequência na vida de Jesus. É muito interessante, muito interessante. João já é diferente. Quando a gente for estudar João, eu vou te explicar, mas João já é diferente. Mas Mateus, Marcos e Lucas é como se eles estivessem olhando de uma mesma forma para tudo o que aconteceu. Por isso que os estudiosos dizem que eles beberam da mesma fonte. Que fonte seria essa? Seria Marcos. Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito, o primeiro evangelho a ser composto, né? E este evangelho, primeiro por ser o primeiro a ser composto, ele traz os elementos que vão influenciar Mateus e Lucas. Portanto, ele é esta fonte, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre a fonte, mas ele é então uma fonte. O Evangelho de Marcos traz para a gente também uma grande novidade. É ele que estabelece a palavra evangelho, evangelium, que significa boa notícia. E isto Marcos já faz no início do Evangelho. No início, né?
O Evangelho de Marcos, ele é muito categórico em começar logo com a mensagem principal, com a essência do Evangelho. Ou seja, o primeiro capítulo de Marcos já começa trazendo a essência do Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Pá! É isso que Marcos quer. Marcos não rodeia muito, ele vai logo com a notícia. Ou seja, é Marcos que usa, né, e que, de certa forma, ele apresenta o termo evangelho, boa notícia, boa notícia. E assim, os outros evangelistas, inclusive, principalmente Mateus e Lucas, vão usar essa expressão evangelho. Mas vamos lá. O Evangelho de Marcos, ele se apresenta sob a forma de uma sequência de narrativas sem conexões precisas. Marcos não tem essa preocupação de fazer uma conexão com uma outra coisa, nem conexão cronológica, nem conexão topográfica, ou seja, de lugar, nada disso. A preocupação de Marcos é trazer o querigma. O que é querigma? O anúncio. Ele tem essa preocupação. Ele tem que anunciar logo que Jesus é Filho de Deus, Jesus é o Salvador, Jesus é o Messias, e Jesus morreu e ressuscitou por nós. É isso que ele se preocupa. Ele não quer muitas firulas, muita explicação, muito onde que foi, muito se foi no monte, se foi embaixo, se foi em cima, se foi coisa, se foi antes, se foi depois. Ele não quer se preocupar com nada disso. Ele quer anunciar. Então ele já começa o evangelho de chofre, assim, ó, pá, anúncio, evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pronto, já é o querigma, ou seja, já é o anúncio de cara. Quem é que eu estou anunciando? Jesus, o Messias, o Filho de Deus. É isso que ele é. E aí, o Evangelho, ele continua numa sequência rápida de narrativa bem breve sobre tudo que aconteceu. Você vai ver, quando a gente for começar a ler o Evangelho, já começa com a pregação de João Batista, passa para provar para Jesus no deserto, tudo rapidinho. Depois passa para Jesus na Galileia, depois passa para chamar os apóstolos, tudo rápido. Depois vai Jesus lá em Cafarnaum e depois cura que Jesus faz. Tudo isso no primeiro capítulo. Tudo isso, rápido. Aí depois Jesus cura o leproso e vai. Ou seja, Marcos não se preocupa em dizer, isso aconteceu perto da cidade de Cafarnaum. Não, ele vai pá, porque a preocupação de Marcos é trazer este anúncio. Logo nas primeiras palavras, Marcos já declara o objetivo do Evangelho, a essência do Evangelho. Isso que é importante, Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu vou pegar o primeiro, só vou te mostrar o primeiro versículo do primeiro capítulo. Princípio da boa nova, Evangelho, de Jesus Cristo, Filho de Deus. Pá! Você viu? Sem muito rodeio, na primeira frase do Evangelho, Marcos já traz a essência do seu Evangelho. O querigma. De novo, princípio da boa nova Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Pronto. Evangelho, Jesus Cristo, Filho de Deus. Evangelho, a boa notícia, Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias, ele é o Messias, e Filho de Deus. Pronto. É assim que Marcos começa. Logo nas primeiras palavras, ele já declara a essência do seu Evangelho. É interessante que no Evangelho de Marcos, no começo do Evangelho, Jesus não está só, né? E durante o Evangelho todo, Jesus sempre está com seus discípulos. Jesus só fica sozinho,
somente na paixão, depois que os discípulos fugiram, mas durante o evangelho todo, em nenhum momento Jesus está só. Isso é muito interessante. Em nenhum momento Jesus está só. O evangelho de Marcos, ele é bem curtinho. O evangelho de Marcos, ele tem 16 capítulos. Muito curtinho. E segue esse esquema. Esse esquema é sequência de narrativas bem concisas, bem breves, sem conexões. Tá? O modo de escrever agora eu tenho que falar para você. O modo de escrever de Marcos, ele tem um vocabulário muito pobre, é verdade, né? Frases mal conectadas, verbos conjugados assim sem a preocupação com o tempo, né? A narrativa do Evangelho de Marcos é muito parecida com uma narrativa oral. Ele não tem um estilo de um escritor como o Evangelho de Mateus, como o de Lucas, não tem, né? Um estilo literário. Marcos não tem um estilo literário de Mateus e de Lucas, não. Marcos, ele tem, são frases mal conectadas, verbos mal conjugados, sem preocupação com o tempo, com o espaço, nada disso. Então, a narrativa dele é muito próxima do oral, né? Então, você vai ver que quando você lê o Evangelho de Marcos, parece alguém contando uma história para você e sem se preocupar muito em explicar detalhes. Mas a preocupação de Marcos não é se fixar em detalhes, é se fixar no essencial do Evangelho. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. É isso que ele é. É isso que Marcos quer fazer, né? Quando que o Evangelho foi escrito, ou quando que o Evangelho foi composto? O Evangelho teria sido composto em Roma, e provavelmente depois da morte de Pedro. Então a gente pode datar este Evangelho entre o ano 65 e 70. Entre o ano 65 e 70. Isso faz desse Evangelho o Evangelho mais antigo, ou seja, é o primeiro Evangelho a ser escrito. Nós temos 4 Evangelhos, Lucas, Mateus e João, mas o primeiro a ser escrito é o Evangelho de Marcos. Ele foi composto entre o ano 65 e o ano 70. Então, logo depois da morte de Pedro. Se você for acompanhar, Mateus foi escrito por volta de 80, 90, né? 80 e 90, então é mais tardio. O evangelho mais novo é o evangelho de Marcos, entre 65 e 70. Há estudiosos que acham que o evangelho de Marcos é até mais antigo. Data o evangelho de Marcos por volta do ano 50, Eu trago uma informação de estudos mais recentes que datam o evangelho entre 65 e 70. Mas, como eu disse, há estudiosos que afirmam categoricamente que o evangelho de Marcos deva ter sido escrito no ano 50. Muito bem, quem que é esse Marcos que escreve o evangelho? O Marcos que escreve o evangelho, ele foi identificado com João Marcos, que era originário de Jerusalém. No Atos capítulo 12, versículo 12, fala desse João Marcos. Olha aqui, Atos 12, 12. Espera, deixa eu mostrar aqui. Atos 12, 12. Aqui. Sempre que a gente quer a página não vem, sabia? Atos 12, 12. Aqui, ó. Olha aqui. Onde está? Aqui, ó. Atos 12. Refletiu o momento e dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos. João Marcos, onde muitos se tinham reunido e faziam oração. Então, no Atos dos Apóstolos, fala desse João Marcos. Então, ele foi identificado como esse João Marcos. E esse João Marcos foi o companheiro de Paulo e Barnabé.
Então, Marcos esteve muito junto de Paulo e de Barnabé, mas o mais importante, ele esteve junto de Pedro, ele esteve junto de Pedro. Olha que interessante. E onde ele esteve junto de Pedro? Em Roma, muito interessante isso, porque ele, primeira carta de Pedro 5,13, deixa eu pegar aqui para você ver aqui, primeira carta de Pedro 5,13. Então, Marcos, ele é de Jerusalém, ele esteve junto com Paulo e Barnabé, e ele esteve principalmente junto com Pedro. Olha que interessante, aqui. 1 Pedro 5,13. A igreja escolhida da Babilônia saúda-vos assim como também Marcos, meu filho. Na verdade, Babilônia aqui é o jeito que eles chamavam Roma. Então, na verdade, os cristãos no início chamavam Roma de Babilônia. Então, olha, vê de novo aqui, ó. A igreja escolhida da Babilônia, Roma, né? Saúda-vos assim como também Marcos, meu filho. Então, Marcos aqui parece ser discípulo de Pedro e que está em Roma. Logo, Marcos, ele tem contato com Paulo, com Barnabé, mas ele também tem muito contato com Pedro, porque ele se torna discípulo de Pedro. E vamos ser sinceros, tudo o que Marcos sabe da vida de Jesus veio-lhe principalmente de Pedro, né? Marcos está onde então? Em Roma. Então Marcos escreve esse evangelho para os romanos, de um jeito muito romano. Se a gente fala que Mateus escreveu para os judeus, e o jeito de escrever de Mateus era para os judeus, o jeito de escrever de Marcos é para os romanos. Ou seja, ele está numa cidade grande, uma metrópole, por exemplo, poderia dizer, praticamente capital do mundo, e Marcos então escreve para os romanos. Talvez isso tenha influenciado o jeito de Marcos trazer o evangelho, né? Sem perder muito tempo, com informações rápidas, sequências de narrativas rápidas, porque ele tinha que trazer essa informação, tá bom? Muito bem, vamos falar aí de um estudo muito interessante. Marcos, então, eu acho importante você saber, Marcos, embora seja o evangelho curtinho, informações rápidas, embora tenha tudo aquilo que eu falei para você, frases são mal concatenadas, não tem um rigor topográfico e nem temporal, né? Marcos às vezes não se preocupa muito em conjugar os verbos no tempo, que aquilo acontece, mas Marcos é fonte para o evangelho de Mateus e de Lucas. Isso é importante. Veja só que interessante. Todo o evangelho de Marcos está presente no evangelho de Mateus. E todo o evangelho de Marcos está presente no evangelho de Lucas. O evangelho de Marcos e Lucas, de Mateus e Lucas, tem elementos próprios e tem elementos também de uma outra fonte, que eu já vou te explicar. Né? Ora, Marcos se torna o evangelho fonte para alimentar o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas. Mas Mateus e Lucas têm coisas que Marcos não tem. Ora, aí surge uma dúvida. Como explicar isso? Muito bem, em 1838, um grande estudioso, exegeta alemão chamado Christian Weiss desenvolveu a teoria das duas fontes. Na verdade,
no século XIX, havia vários exegetas alemães que estavam estudando sobre a possibilidade das duas fontes. As duas fontes. Mas quem organiza essa teoria das duas fontes é o exegeta, o estudioso chamado Christian Hermann Weiss, em 1838. O que é a teoria das duas fontes? A teoria das duas fontes sugere para a gente, né, que o Evangelho de Marcos, ele alimentou completamente o Evangelho de Mateus e completamente o Evangelho de Lucas. Mas o Evangelho de Lucas tem elementos que não veio de Marcos. Então veio de uma outra fonte. Mas o Evangelho de Mateus também tem elementos, Mateus e Lucas têm elementos que não vieram de Marcos. Então, surgiu a hipótese de uma fonte que eles dão o nome de fonte Q. Fonte Q. Fonte Q vem da palavra alemã Quell, que significa fonte. Na verdade, fonte. Né? Na verdade, é a chamada fonte Q, que vem de Quell, que significa fonte. Vamos entender aqui o esquema aqui, ó. Veja só que interessante. Nós temos aqui o Evangelho de Marcos, né? O Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos alimentou o Evangelho de Mateus e alimentou o Evangelho de Lucas, tá vendo? O Evangelho de Marcos alimentou o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Muito bem. Olha aqui, então, todo o Evangelho de Marcos está presente em Mateus e está presente em Lucas, né? Esse roxinho que você está vendo. Mas o Evangelho de Mateus tem coisas que não veio de Marcos. Mas veio de onde? Veio de talvez uma fonte que alimentou aqui o Evangelho de Mateus. Mas o Evangelho de Lucas também tem elementos que não veio de Marcos. Logo, veio da fonte Q. Então você tem aqui, ó, o Evangelho de Mateus e de Lucas, que teve como fonte o Evangelho de Marcos, teve como fonte o Evangelho, teve como fonte a fonte Q, né? E tem esses pequenos elementos aqui, ó, nessas outras cores aqui, que são coisas próprias de Mateus e de Lucas. Entendeu? Deu para entender? Então nós temos aqui a teoria das duas fontes. Lembrando que, como fonte primordial, o Evangelho de Marcos alimentou Lucas e Mateus. Lucas e Mateus também foram alimentados por uma segunda fonte, chamada fonte Q. E temos elementos em Lucas e Mateus que vêm deles próprios. Muito bem, a fonte Q é uma hipótese, porque nunca foi encontrada essa tal fonte Q. É uma hipótese desenvolvida pelos estudiosos. Então, tendo estudado, né, tendo entendido o Evangelho de Marcos, esse Evangelho que é muito precioso, mas muito precioso porque ele é fonte para os Evangelhos sinóticos, nós vamos então começar a ler. Mas vamos lá, né? No próximo vídeo, a gente inicia a leitura do capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Et crucem Domini, fugit partis adversa, vite teleo detribuilda, ratiges Davide, aleluia.